Muito bem. Encerrada a classificação do concurso de crimes, superado o concurso formal, concurso material e crime continuado, chegou a hora nesse bloco de nós trabalharmos com algumas questões finais que são importantes para o nosso estudo. Então, nós abordaremos neste bloco questões relacionadas à prescrição no concurso de crimes, suspensão condicional no concurso de crimes, além de trabalharmos também relacionada à questão da multa no concurso de crimes. Tudo bem? Então, em primeiro momento, nós vamos trabalhar com a questão relacionada à suspensão condicional no concurso de crimes. Então, vejamos só. Olha o que nós devemos observar. Quando nós trabalhamos com a suspensão condicional do processo, nós devemos lembrar que é um instituto previsto a suspensão condicional do processo lá no artigo 89 da Lei 9.099 da Lei dos Juizados Especiais. Naquela lei é previsto que nos crimes com pena mínima de até um ano, se a pessoa não responder do processo, será oferecida a suspensão condicional do processo. Vejamos só. Agora imagine que João ele responde por 2 crimes, só que cada um desses crimes a pena é menor que 1 ano, a pena mínima não supera 1 ano. Imagine um crime de furto, né, pena mínima de 1 a 4 anos, pena mínima de 1, e um outro crime, um crime de lesão corporal, um crime de receptação, a pena mínima, vamos trabalhar com lesão corporal, 3 meses. Imagine só, João responde por 2 crimes, e esses 2 crimes nenhum possui a pena mínima superior a 1 ano. Agora eu pergunto de você, João tem direito à suspensão condicional do processo? Veja só, ele responde por 2 crimes. Nenhum dos 2 crimes tem pena mínima superior a 1 ano. Ele tem direito à suspensão condicional do processo? Vamos reler agora a súmula 723 do Código do STF. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima, olha só, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Então imagine que eu pratico 2 furtos em seguida, um numa casa, no intervalo de menos de 10 dias, com o mesmo modus operandi, quase todos os requisitos presentes ali do crime continuado. Eu estou respondendo por um crime, e, logicamente, terá a exasperação pela quantidade de crimes de 1/6. Eu terei direito à suspensão condicional do processo? A resposta é negativa. Por quê? Porque na hora de você considerar pena mínima para fins de suspensão condicional do processo, é necessário considerar a exasperação mínima. Então, no mínimo, será exasperada aquela pena em 1/6. Então, ali já se superou, abarcando esse 1/6, o patamar de 1 ano, que é o limite máximo da pena mínima para a suspensão condicional do processo. Compreendeu? Então, perceba só, suspensão condicional do processo e concurso de crimes. O que é que isso tem a ver? Cuidado, e especialmente também no crime continuado. Se a pena mínima, olha só, trabalhada com a exasperação decorrente da aplicação do concurso de crimes, superar a baliza de 1 ano, não poderemos mais falar em suspensão condicional do processo, embora cada um dos crimes tenha pena mínima de até o ano. Tudo bem? Então essa é a primeira questão que nós devemos trabalhar. Um outro assunto também que é muito interessante nós trabalharmos é aquele relacionado à lei penal no tempo. Como é que ficaria o crime continuado na aplicação da lei penal no tempo? Imagine só que eu pratiquei 5 furtos e no meio dos crimes de furto, o que aconteceu? A lei foi mudando. Qual é a lei que vai ser aplicada diante desse crime continuado? Qual é a lei que será aplicada se houve alteração legislativa entre o primeiro, o segundo e o terceiro crime parcelar desse crime continuado? Cuidado. A súmula 711 do STF, ela diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado
ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Se liga nisso, olha só. Quando eu estiver diante de crime continuado e tiverem várias leis no decorrer dos crimes parcelares, qual é a lei que você vai aplicar? A lei do final. Ainda que seja mais grave, a lei do final. Porque no crime continuado, assim como no crime permanente, pelo tempo do crime, você olha para o fim da continuidade. Qual era a lei que estava em vigor no fim da continuidade? Lei X é essa que será aplicada, ainda que ela seja mais grave. Esse é o entendimento do STF, baseado na súmula 711 do STF. Então, olha só o que nós vimos até agora. Nós vimos suspensão condicional do processo e concurso de crimes. Nós vimos até agora também relacionados à aplicação da lei e concurso de crimes. E agora nós vamos trabalhar com prescrição. Vamos lá, vamos trabalhar com prescrição e concurso de crimes. Veja só o que nós temos que observar. Imagine que alguém responda por vários crimes. Imagina que alguém responda por vários crimes. Me diz uma coisa, essa pessoa que responde por vários crimes, como é que eu vou trabalhar a prescrição dela? Cuidado, vamos observar o que diz a nossa lei, vamos observar o que diz o Código Penal quando ele trata de prescrição. Olha o que diz o artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Vamos entender o que é isso? Então, olha só. No caso de concurso de crimes, eu não devo trabalhar com a pena total, porque o que prescreve para o Estado não é a pena. O que prescreve a perda da pretensão, que é a prescrição, é o direito de punir o crime. O crime. Então você deve levar em consideração, para jogar naquela tabela do 109 do Código Penal, não a pena total, mas você deve observar a pena máxima em abstrato de cada um dos crimes e verificar na tabela, para poder verificar a prescrição. Ou se, por exemplo, alguém está respondendo já cumprindo uma pena e ele tem 50 anos de pena. Você não deve jogar 50 anos na tabela. Você deve jogar a pena de cada um dos crimes e verificar também se já foi prescrito ou não. Por quê? No concurso de crimes, você deve sempre considerar, para fim de extinção da punibilidade, a pena isolada de cada um e não aquela decorrente da exasperação ou da soma das penas. Deixa eu só fazer uma pergunta. Isso aplica para o crime continuado? Eu não sei se você lembra, mas a gente chegou a conversar algumas vezes que existia uma postura de parte da doutrina em não aceitar o crime continuado como uma espécie de concurso de crimes. A gente não entra nessa polêmica, não. Tudo bem? Por que a gente não entra? Porque o STF não entrou. Olha o que diz a súmula 497 do STF. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Vamos ler de novo? Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Vale dizer, meus amigos, vale dizer, quando você estiver diante de um crime continuado, aplica o mesmo entendimento do concurso de crimes. Não olha para a pena final para jogar a prescrição. Não olha para a exasperação para jogar a exasperação. Não. Pega a pena de cada crime, se ainda for uma prescrição punitiva em abstrato, e joga a pena máxima em abstrato de cada crime na tabela. Está na fase de execução, pega a pena de cada condenação por cada crime e joga na tabela para ver se ocorreu ou não a extinção da punibilidade, a prescrição. Para concurso material e formal, você utiliza o artigo 119. Mas é bom trabalhar com crime continuado e fundamentar também na súmula 497. Essa é uma tese defensiva muito interessante, porque possa ser que uma pessoa tenha uma pena, por exemplo, de 100 anos, pena máxima. Né? Um roubo, por exemplo, você vai ter um roubo aí com 4 a 10 anos. A pessoa fez 4 crimes de roubo em continuado. Então ela teria 40 pena máxima para jogar na tabela. Não, você vai jogar 10.
e vai verificar ou não se houve prescrição. Tudo bem? Então isso é muito interessante para nós trabalharmos. Isso é muito curioso. Isso acontece muito quando tem crimes com penas muito diferentes, muito díspares. Um crime com uma severidade muito alta e um crime muito brando e foram praticados em concurso de crimes. Lesão leve e um homicídio. O homicídio vai prescrever lá quase em 30 anos, 20 anos, né? 20 anos nessa maior prescrição. E o que acontece? E a lesão corporal vai prescrever aqui em 3 anos, às vezes, no máximo ali em 4. Então, é esse o trabalho que deve ser observado. Tudo bem até aqui? Então, olha só. Então, nós já vimos nesse bloco a possibilidade de discutir concurso de crimes e suspensão condicional do processo. E tem uma súmula. Nós já trabalhamos também com suspensão, com concurso de crimes relacionados à aplicação da lei. Também tem uma súmula. Nós já trabalhamos agora com prescrição e suspensão condicional do processo. E também tem uma súmula. Um bloco pequeno com várias súmulas. Súmula 723 do STF, súmula 711 do STF e súmula 497 do STF. Fica ligado nisso, tá? Presta atenção e não vai se perdendo por aí. E para fechar, meus amigos, o último assunto de concurso de crimes, nós já estamos acabando, é multa. Multa no concurso de crimes. Vamos observar agora e entender como é que deve ser aplicada a multa no concurso de crimes. Vejamos lá o nosso referencial. Para entender um pouco de multa, nós temos que observar o artigo 72 do Código Penal. O artigo 72 ele diz o seguinte: no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. No concurso de crimes, as penas, olha só, de multa são aplicadas distinta e integralmente. O que eu quero dizer com isso? Olha só, quando você estiver no concurso material, você soma as penas privativas de liberdade, né? E o que você faz com a pena de multa? Você soma. Quando estiver numa situação de um concurso formal próprio, você exaspera, né, de 1/6 até metade, a pena privativa de liberdade? Pois é, e o que você faz com a pena de multa? Você soma. Quando estiver num crime continuado, você trabalha ou de 1/6 a 2/3 na exasperação, ou se for um crime continuado, daqueles violentos, você vai até o triplo, né? Tudo bem. E o que você faz com a pena de multa? Aí eu não sei. Por quê? Porque o artigo 119, ele trabalha com um concurso de crimes. O artigo 72, ele fala de concurso de crimes. Só que aí tem aquela ideia, né, que o crime continuado ele não seria uma modalidade de concurso de crimes, porque pela teoria da ficção jurídica, ele seria uma situação diferenciada dos outros concurso formal e concurso material. Então, daqui nós surgimos algumas discussões, né? Então, olha só, a primeira discussão que nós tivemos foi o seguinte: deve-se adotar, né, olha só, o sistema de somatório tanto para concurso formal, material e também para o crime continuado. Seria o sistema do cúmulo material para todos. Uma segunda corrente falou o seguinte: não, a gente aplica somatório para o concurso formal e material e aplica exasperação para o crime continuado. Professor Luiz Flávio Gomes, Guilherme Nutti, Rogério Greco caminharam nesse sentido. Mas me diz uma coisa, o que diz o STJ sobre isso? Bem, o STJ ele tem um comportamento diferente. E olha o que ele vai dizer nos seus julgados. Confira na tela comigo. A pena de multa aplicada no crime continuado escapa à norma contida no artigo 72 do Código Penal. Veja só, as penas de multa no concurso de crimes material e formal aplicam-se cumulativamente, diversamente ao que ocorre com crime continuado. O concurso material de crimes gravado pela menor culpabilidade, mas que é tratado como crime único pela lei penal vigente, como resulta da simples letra do artigo 71 e 72, à luz do artigo 69 e 70. Então, meus amigos, o que nós precisamos compreender? Quando nós estivermos tratando de crime continuado, nós não vamos trabalhar com o regramento previsto, não vamos trabalhar com o regramento previsto lá no Código Penal. Não vamos trabalhar daquela maneira. Quando nós estivermos
diante, olha só, de um crime continuado, não deve ser, pelo menos para o STJ, aplicada a regra do artigo 72. Deve ser trabalhado a regra que compreende de forma diferente, sendo aplicada de forma isolada. Quer ver mais o julgado? Olha só o que diz. Essa é a quinta turma. Configurada está a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo cometidos com a mesma vítima, mais ou menos numa mesma época, no mesmo local, com o mesmo modelo, modo de execução. Ou seja, o ministro está reconhecendo o crime continuado. Na hipótese da aplicação da pena de multa no crime continuado, não é aplicável a regra do artigo 72 do Código Penal, não é aplicável a regra do artigo 72 do Código Penal. Tudo certo, minha gente? Enfim, é uma tríplice também, né? São três, uma trilogia aí, também sobre concurso de crimes. Vencemos as considerações gerais, trabalhamos com concurso material. No segundo bloco, trabalhamos com concurso formal e com todas as suas hipóteses e também com crime continuado. E agora, nesse último bloco, um bloco menor, nós trabalhamos relacionando concurso de crimes e suspensão condicional do processo, concurso de crimes e aplicação da lei penal no tempo. Trabalhamos ainda com concurso de crimes e a prescrição. Tivemos 3 súmulas, fica ligado nisso. E para fechar, trabalhamos com a multa no concurso de crimes. São 3 súmulas do STF, 723, 711 e 497. Cuidado com o artigo 72. Ele manda trabalhar com as multas, pena de multa, de forma isolada. Mas cuidado que para o STJ, quando nós estivermos tratando em relação ao crime continuado, devemos escapar à regra do artigo 72. Era isso, minha gente. Fechamos aqui, então, o assunto concurso de crimes. Até mais. Valeu!